O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para refletirmos um pouco a palavra de Deus deste 29º domingo do tempo comum. Estamos no mês de outubro, mês missionário, e celebramos nesse 29º domingo o Dia Mundial das Missões e da Santa Infância. Então também nós somos chamados, através do nosso batismo, a sermos missionárias e missionários no reino de Deus. O Evangelho nos traz uma pergunta de Jesus que faz aos fariseus e saduceus. De quem é a imagem e a inscrição desta moeda? Quem é o Senhor que move o nosso coração? Queridos irmãos e irmãs, precisamos sempre estar atentos e nos situarmos no contexto do Evangelho de cada domingo, para compreendermos o que realmente Jesus nos fala e o que Jesus dirige aos seus da sua época. Vemos no Evangelho desse final de semana que os chefes religiosos compreenderam que as parábolas polêmicas que já tinham ouvido os dois irmãos convidados para o pai a trabalhar na vinha, os vinhateiros homicidas e o banquete de casamento. Então, mais uma vez, vemos que Jesus, e eles descobrem que se refere a eles. Por isso, sempre tentam contra-atacar Jesus. E contra-atacar Jesus com algumas perguntas capciosas. Mas Jesus, no seu pensamento, responde de uma outra forma. E hoje perguntam a Jesus se é justo pagar imposto ou não a César, aos romanos. Claro, sabemos que para a época era um assunto muito polêmico, que a Terra Santa, Israel, era dominada por Roma, e esse assunto dividia a opinião pública também. E os adversários de Jesus querem a todo custo acusá-lo. Mas ele aproveita dessa acusação para dar a sua resposta. Então faz da pergunta, de fato, uma resposta. O que Jesus responde? Em primeiro lugar, ele denuncia a submissão dos fariseus e herodianos que carregavam consigo moedas com a imagem do imperador romano. Viviam como escravos, submissos a um poder que desumaniza e humilhava a todos, com pesados impostos e com violência externa. Na prática, claro que eles já reconheciam essa autoridade de César e já estavam dando a ele, a César, o que era de César, pois usavam as moedas dele para comprar e vender e até pagar impostos no templo. Segundo lugar da resposta de Jesus. De quem é a imagem, de quem é essa imagem e essa inscrição? Está fazendo clara referência ao Gênesis, onde se diz que o ser humano foi criado à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Por isso, se o ser humano é imagem de Deus, é preciso dar a Deus o que lhe fora tirado, ou seja, o próprio ser humano, que é retirado de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o ser humano é imagem de Deus e só a ele pertence. Não há nada nesse mundo que nos compre, não há moeda no mundo que nos compre. E o único absoluto de Deus é Ele. E trata-nos, a cada um de nós, de uma submissão amorosa, não impositiva. Não impõe nada a nós, não impõe imposto, pois nos convida a entrar sempre em sintonia com Ele. Por isso a gratuidade de Deus, tudo é gratuidade nele. Até o perdão, a misericórdia, tudo é gratuidade em Deus. Também nós precisamos pensar bem na resposta de Jesus.
né? O que Jesus quer dizer a eles e a nós hoje? Jesus propõe a eles e a nós um princípio de validade permanente. Rejeitar de maneira absoluta qualquer tipo de poder. César se impõe imposto, né, pelo poder. E é um pouco o que nós estamos vivendo no nosso mundo, no Brasil, no mundo todo hoje, né, que oprime e exclui. Uns têm mais, outros têm menos. Deus não se impõe, Ele não é imposto, né? Deus é dom e temos que descobrir esse dom. Ele esvazia-se de todo o poder e vemos em Jesus que, sendo obediente ao Pai, foi obediente até a morte e morte de cruz, e com isso se aproxima de cada um de nós, se faz comunhão. Então, Deus que sempre quer fazer comunhão conosco, né? Por isso, o relacionamento entre o ser humano e Deus se dá numa oferta da mais pura liberdade, né? Lá onde decisões são ditadas pelo amor. É o amor que dita as decisões que nós tomamos em relação a Deus. E o Deus que Jesus nos revelou é o Deus que se faz presente no pequeno, no simples, naqueles que não têm vez, não têm voz, não têm mundo, não têm nada, né? Não é o Deus do poder absoluto, mas é o Deus que exige obediência e submissão àqueles que se apresentam também como representantes do divino. Às vezes nós somos representantes divinos, acabamos impondo as coisas sobre os nossos irmãos e irmãs. Não é esta a nossa missão de imposição das coisas, né? Então essa identificação de Deus com cada ser humano não vai na linha do poder. Nunca foi na linha do poder, que se impõe na direção, né? Mas ele vai na direção do amor, que se faz oferta, né? Deus revela a sua transcendência no seu poder, não no poder que tanto buscamos, e vemos essa realidade, principalmente agora que estamos numa época de eleição, né? Quanto poder buscamos, né? Mas na humanidade, na nossa humanidade. E é isso que nós somos para esse Deus. Então Jesus nos pede para olharmos de fato a moeda, a imagem que está na moeda, né? E nós precisamos olhar qual imagem trazemos impressa em nossas vidas. A imagem de Deus ou a imagem de César, né? Claro que o dinheiro sempre traz a impressa imagem dos poderosos, daqueles que têm o poder. Mas nós somos a imagem perfeita desse Deus, que vem nos revelar sempre esse grande amor por todos nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, vivemos num contexto social e econômico onde o Deus dinheiro determina todas as relações humanas, inclusive no campo religioso, né? No campo religioso, né? Hoje se vende até o religioso. É como se fôssemos no mercado e escolhêssemos a mercadoria que queremos, ou a igreja que eu quero, o Deus que eu quero, e assim se faz esse poder. O neoliberalismo, né, o César pós-moderno, endeusou o poder monetário. Tudo hoje é regido pela economia e foi destruindo aquela imagem divina impressa no coração de cada um, né? Destrui essa imagem divina no coração de cada um. E o ser humano passou a ter valor de mercado, né? Somos um produto do valor do mercado. E toda pessoa que não produz não é rentável, né? Então, os doentes, os idosos, os pobres, tantos outros que podemos enumerar, que são descartados, porque não tem um rendimento e não dá o seu rendimento para o que a sociedade quer. É como dizer assim que os culpados hoje pela pandemia são os idosos, porque não produzem nada e recebem.
mas só que se esquecem que são pessoas que trabalharam a vida toda para dar a sua vida em favor de muitos. Então são essas situações que nós vivemos, né? Então, queridos irmãos e irmãs, são os Césares que se infiltram nas profundezas do nosso ser. E dentro de nós também devemos tomar esse cuidado, para que César não entre no profundo do nosso coração, conduzindo-nos a um profundo processo de desumanização. E isso que estamos sentindo, esse processo de desumanização. Não olhamos mais o outro como ser humano, não olhamos o outro como meu irmão, mas alguém que eu preciso destruir, alguém que está impedindo a minha caminhada, o meu sucesso. Por isso o Evangelho de hoje lhe faz a seguinte pergunta a cada um de nós, a mim, a você, a todos aqueles que estão vendo. Sinto-me denário de César, né? Sinto-me imagem de Deus? Qual imagem que eu tenho em mim, no meu cinto? De César ou de Deus? Então reflita sobre isso, querido irmão, querida irmã, e abra sempre seu coração para acolher esse Deus que não impõe nada, não dá imposto para nós, mas nos dá tudo gratuitamente. E é nessa gratuidade que nós queremos viver, queremos compartilhar sempre a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, que Jesus e Maria e José sempre vos acompanhem. Graças a Deus.